Eu até os meus 17 anos, nossa, com muita força, eu sempre usei minha fé como oficina dos meus próprios desejos, cara. Era só pedir, Bruné. Eu só pedia. Pra mim, a fé era uma oficina de criar os meus desejos. E eu vejo que isso é um grande ponto de gargalo. Não consigo afirmar com exatidão, mas eu vejo que são dois pontos, assim. Que a fé, que eu vejo que é um ponto que muita gente se encontra. Assim, parece que é um afunilamento. Sabe, curva de rio. As pessoas que usam a fé como... Eu sou mentora do método do MDU. Hoje eu vivo 100% da internet. Já tenho mais de 40 mil alunos. Os meus alunos vendem qualquer produto pela internet, atuando de onde estiver. E você também pode aprender como. Então, ó... Oficina dos seus próprios desejos. Por exemplo, aquela pessoa que às vezes reza todo dia à noite é pra pedir. Eu espero que amanhã eu consiga isso. E é oficina de desejo ali. Vamos lá. Coloca ali. E aquelas pessoas que resgatam a fé no momento de muito desafio. São duas pontas. Por que você acha que... Eu não sei, é uma percepção particular minha, tá? Que são curvas onde muita gente se encontra. Muita gente se encontra e fala assim, puta, é verdade, eu peço pra cacete, cara. Só peço. E a tua visão disso? Quanto é legal, não é legal, pedir demais, não pedir, qual que é o... Às vezes, sabe, qual que é o ponto limite de... Eu acho que a sua relação com Deus é baseada nas experiências que você teve. Tá. Então, quem não teve nenhuma experiência com Deus ainda vai pedir coisa até sem noção. O próprio livro do apóstolo Tiago, capítulo 4, diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com os vossos próprios prazeres. Uau. Então, Nossa, repete, cara, achei incrível. Tiago, capítulo 4, Tá. diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com os vossos próprios prazeres. Então, o cara chega para Deus e fala assim: Deus, eu tô querendo muito uma Ferrari, sabe? Eu tô querendo me levantar nessa vida. Eu falo, cara, por que eu vou dar uma Ferrari pra esse cara? Não tem sentido, sabe? E tem gente pedindo aquilo que quer para Deus, que é como se fosse pedir uma Ferrari. Não tem sentido para Deus. Eu falo, não tem sentido eu te dar isso. E tem gente que tá pedindo algo pelo outro, às vezes. É pedir e é legal isso, né? Tem gente que acha que Deus é seu servo, que Deus vai atender tudo. E, na verdade, Deus dá conforme a sua vontade. Então, antes de você se tornar um perito em pedir, entenda qual é a vontade de Deus. Que é muito mais fácil você encaixar o teu pedido com aquilo que ele quer. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma oração, uma pregação minha no YouTube chamada Oração Inteligente. Tem quase 3 milhões de views no YouTube, só essa pregação. Tá. E eu explico o seguinte: por que a oração inteligente? Porque tinha uma mulher em Israel chamada Ana, que era, quando não pode ter filho, fugiu, estéril. Era estéril. Tá. E o sonho dela era ter um filho, e ela não conseguia ter filhos. E naquela época podia ter mais de uma esposa. O marido dela, Eucana, tinha uma outra esposa chamada Penina, que tinha filhos e ficava caçoando dela. Então, todo ano ela subia no lugar onde era feita a adoração, que na época não tinha Jerusalém, e ela estava em formação, esse processo de Jerusalém e tal, e ela sacrificava ao Senhor e pedia um filho. E a Bíblia diz que Deus, vendo que ela estava sendo caçoada por outra, Deus intervém a favor dela. Porque a Bíblia diz assim que quando o teu inimigo cair, não ria dele. Porque Deus pode ver isso e ter misericórdia do inimigo. Então, assim, cara, a Bíblia é muito perfeita. O negócio foi escrito 1000 anos antes, encaixa com o que está acontecendo aqui. É um negócio assim, cara, é muito perfeito. Meio aquela coisa que um cara caiu, nunca torça contra alguém, né? Exatamente. Não, segue tua vida, deixa a justiça de Deus cuidar. Da mesma forma, não procura a justiça própria. A Bíblia diz que nós temos um advogado, Jesus Cristo, é ele que resolve. E eu creio nisso e estou de pé até hoje, 40 anos de idade, estou seguindo. Tá. Então, ela pede e Deus apressa o pedido dela primeiro porque ela estava debaixo de perseguição. Toda vez que você está debaixo de uma perseguição, de uma calúnia, de alguém querendo competir com você, sendo injusto com você, Deus sempre fica do lado do mais fraco. Deus sempre fica do lado do órfão e da viúva. Está na Bíblia, está escrito, não é o que eu acho, não. Então, nunca oprima o mais fraco, que geralmente Deus toma um partido do mais fraco. Segunda coisa que a gente aprende aqui é que ela começa a pedir um filho a Deus, começa a pedir um filho a Deus, começa a pedir um filho a Deus e Deus nunca dá. Mas tem uma época que o povo de Israel começa a pedir um profeta. Nós precisamos de um profeta, nós precisamos de um profeta. Ele fala, caramba, eu preciso fazer nascer um profeta. Deixa eu ver quem está na fila dos pedidos de filho. Então ela queria um filho, Deus queria um profeta. E aí em um dos anos ela faz uma oração. Ela fala assim, ela alinhou a oração dela. Se tu me deres um filho, eu te devolvo o mesmo filho como um profeta. Ele falou, fechado, pronto. Deus dá o filho para ela no mesmo ano.
tira a vergonha dela, porque aí acaba aquela perseguição, a outra para de caçoar, não sei o que, papá. E ela pega Samuel, nasce o famoso profeta Samuel, daí vem o famoso profeta Samuel, que foi o profeta que ungiu Davi a rei, pai de Salomão. E ela devolve ele no templo e fala assim, ó, tá aqui meu filho. Quando ele desmamou, ela levou no templo e falou, tá aqui, eu devolvo. Aí a Bíblia diz, e Ana volta para casa e tem muitos outros filhos e filhas. Então, é uma história assim que mexe muito com a minha fé, porque é você alinhar a sua oração com a vontade de Deus. Aí as coisas acontecem. Se eu pedir coisa que não tem nada a ver, Deus fala, tá doido. É a mesma coisa, eu tenho 4 filhos. Meu filho José chegar, pai, você me ama? Claro, filho, te amo. Me dá uma Lamborghini? Não tem sentido nenhum esse pedido. Não tem sentido, você não tem idade, você não tem carteira. A gente não tem dinheiro para isso. Eu vou pedir pro tio Caio, quem sabe ele transfere. Tio Caio faz um pix pra gente. Mas isso é uma coisa que eu sempre falo, né? É o quanto a gente julga as coisas. Ah, tá dando errado. Mas tá dando errado porque dentro do seu julgamento você acha que tá dando errado. É o seu modo de ver, a sua interpretação. É o seu modo de ver. E lá na frente, em algum momento, isso vai fazer sentido do porquê que tá dando errado, mas na verdade tá dando certo. Isso tem a ver com uma frase que eu coloquei num dos meus últimos livros. Agora eu coloquei o seguinte: o que você chama de problema, Deus chama de treinamento. Então para você é um problema. Espetacular. Exato. Entendeu? Você tá vendo como um problema. Deus que tá lá de cima já viu a linha do tempo toda, viu a timeline, já viu. Ele falou: isso aqui é um treinamento necessário para você entender isso aqui na frente. Só que você não consegue chegar lá na frente, então você acha que é só um problema, e não é um treinamento. É muito bom viver assim, com essa linha. Não facilita o encarar de cada coisa? Não, facilita muito. A gente acabou, por exemplo, de perder uma amiga muito querida, morreu. Ataque do coração do nada, nova. Buf. Chegou lá no enterro, aquele clima normal de enterro, o pessoal chorando e tal, mas não tinha ninguém depressivo, não tinha ninguém angustiado, porque todo mundo ali tinha a mesma fé. A fé em Cristo faz você enxergar a vida mais leve. Tá. Primeiro que é a única fé que te dá esperança para tudo. A Bíblia diz em Romanos, nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus. Então o cara está oprimido por causa do passado que ele teve. A mulher acha que nunca mais será perdoada por causa da vida que levou lá no passado. E Jesus fala, não, em mim todo mundo é nova criatura, eu deleto o teu passado. Eu deleto o teu passado e escrevo o teu futuro. Aí dá esperança. Morte. Essa terra aqui não é o fim, é só o começo. Então você morre, você começa uma nova vida e eterna agora. Então, não existe nada, nenhum problema que você me traga que o evangelho não ofereça uma esperança. E leve. Leve, tranquilo. Como que você estuda a Bíblia? Você um dos seis e abre ali... Não. Depende. Se eu preciso ser intencional numa mensagem, geralmente eu prego uma vez por semana para YouTube. Tá. Né? Eu sou intencional. Eu penso num tema. Tá. Tipo assim, essa semana eu quero falar sobre o medo. Geralmente baseado no feedback que as pessoas estão dando nas redes sociais. Ou você levanta, gente, o que vocês estão precisando? Exatamente. Ou baseado em algo, que é um termo crentez, né? Mas baseado no que Deus me falou. O que isso quer dizer? Feeling. No feeling. Tá. Exatamente. Explicando de uma forma técnica, prática, é feeling. O que Deus me falou? Cara, eu senti que medo é um problema que está açoitando a alma das pessoas. Eu quero trabalhar isso. Aí eu vou na Bíblia e começo a procurar todas as passagens que falam sobre medo e monto o que a gente chama de sermão. Um início, meio e fim da base bíblica sobre o medo. E como que você acha? Você tem que conhecer a Bíblia, né? Você tem que conhecer a Bíblia. Isso, né, você tem que conhecer a Bíblia. Agora, para quem não conhece, hoje a gente tem uma facilidade na tecnologia que são as Bíblias online. Sim. Você entra numa Bíblia online de aplicativo, digita medo, vai aparecer todos os versículos. Meu maior desafio, eu estudei em colégio religioso até os meus 14 anos de idade. Eu tinha aula de religião, eu lia a Bíblia 2 horas por dia. O meu maior desafio, principalmente quando você é, enfim, e quando você é novo e você, muito mais, como você falou, às vezes você aprende pelo olhar de um terceiro, não é o teu olhar e a tua sensibilidade, é o que você falou, a sua água não fica tão limpa assim, mas eu sempre questionei porque não existia um plano cronológico. Você me perguntou isso, né? Por que não existe essa cronologia? Existe, né? Começa em Gênesis, termina em Apocalipse, mas não tem um sentido lógico como um livro, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Não, e não necessariamente a Bíblia, do jeito que está posta ali, não é uma ordem cronológica de verdade. Sim. Né? Então tem livros que aparecem primeiro, mas foram escritos depois em ordem cronológica.
É por isso que você precisa estar debaixo de uma orientação. Uma coisa que eu estou fazendo muito no Café com Destino pela manhã é orientando as pessoas a como ler a Bíblia. Isso é muito legal, cara. Porque desde os nossos amigos, né? Pô, Thiago Nigro, outros amigos já chegaram para mim, cara, me ensina a ler a Bíblia. E você falou pro Nigrão, falou assim, Negro, você sabia que a palavra mais dita na Bíblia é dinheiro? Eu lembro que quando você disse pra... Mudou a vida dele, cara. Isso aí. Ele falou, não acredito. Não acredito que dinheiro é a palavra mais Ele falou, não quero saber o negócio da Bíblia, não, e tal. Eu falei, cara, você sabia que a palavra mais citada na Bíblia dele? Ele falou, mentira. Eu falei, vou te dar uma Bíblia. Dei uma Bíblia pra ele e começou. E um dos desafios do Negro mais legal, que ele fala, que um dos mais gostou também foi do Salomão, né? Que ele fez o desafio do Salomão. Exatamente. Porque eu aconselhei a começar lendo pelo livro de Provérbios, que é o livro de Salomão. E é muito aplicado pro dia a dia o livro de Salomão. Provérbios é um livro muito atual até hoje, né? Aliás, toda a Bíblia é muito atual. E o que não parece atual, mas isso aqui o cara fazia um sacrifício de animal para não sei tal coisa, aí vira histórico, não é desatual, não é desatualizado, é só histórico. Tá. Você entende como foi o processo cultural até a gente chegar nessa evolução de hoje. Uhum. Então, eu sou um defensor da leitura bíblica, não necessariamente deixo claro da religião, mas da leitura bíblica eu sou um defensor e eu acho que esse é o caminho para a gente resolver vários problemas que estão acontecendo na sociedade.